estava ótima, não acabei comendo tudo, tá muito feliz. Mas estou muito feliz por algumas razões. Primeiro, porque a gente está aqui, eu acho super importante vocês todas falarem, realmente é. Depois, poder ter amigas, né? E porque eu estou aprendendo muito, é tão importante que a gente consegue sentar e ser alimentado, né? Tão alimentada pela Sônia, pela cidade, eu acho que até para fechar e bola para cá. E muita coisa que foi dita, foi dita, a gente já sabia, mas é bom que a gente diga de novo. Tem coisa que a gente precisa rever para poder começar a botar em prática, e tem muita coisa que eu já tinha colocado aqui nas minhas anotações. E por quê? Porque é isso mesmo, é assim que tem que ser. Né? Eu fiquei para falar com a parte dos desafios do projeto, se eles podem afetar ou não a família do plantador. Não há dúvida. Claro que afeta a família do plantador. Afeta o plantador, nós somos nossa carne, que os filhos, por consequência, também estão envolvidos. Não tem como não afetar a família do plantador. Uma das coisas que eu sempre percebi, assim, falei para você, estou desde 18 anos, estou desde 18 anos trabalhando com plantação de igreja, eu tenho 42, não tenho 16. Então já tem um tempo que eu estou trabalhando com plantação de igreja. E sempre uma coisa assim, que eu senti foi a falta do incentivo à família, talvez a falta do incentivo especificamente à esposa do plantador. Existe a cobrança, não existe incentivo. O interessante é que eu comecei a trabalhar em plantação de igreja justamente por causa disso. Eu comecei a trabalhar com o meu cunhado e a minha irmã, e eles se casaram, assim, eu tenho 3 anos de diferença, minha irmã se casou com 19 anos, e ela teve o primeiro neném logo depois, assim, um ano depois de casado. E quase 2 anos depois, 1 ano e 8 meses depois, ela teve o segundo. E aí ela não tinha mais condição de ir, eles moravam bem distante da igreja, bem distante mesmo, mais ou menos 1 hora de distância de carro. Ela começou a não ter como ir, aí a minha mãe se propôs a ajudar e perguntou: você vai comigo? Eu sempre fui apaixonada por criança, e ela falou assim: vamos lá para me ajudar no departamento infantil. Eu fico os maiores, vocês ficam com os bebês. Eu não tinha nem pensei em dizer não, porque eu tenho paixão por criança e paixão por bebê. Interessante, né? Porque assim, a gente fica vendo como é que Deus usa as coisas, né? Como você falou assim, a nossa história para trazer a gente para o caminho. Eu não pensava em plantação de igreja, nunca, na verdade, nem encarei aquilo como plantação de igreja. Vim a entender que era plantação de igreja mais tarde, mas o fato de trabalhar com crianças me animou muito. E nós fomos, a igreja estava começando e começamos a trabalhar ali. E aí eu já comecei a ver assim, a falta de incentivo e a falta de estímulo para que a esposa do plantador fosse trabalhar. Minha irmã não ia, ela não participava. Porque, além de outras coisas, além dela assim, ter 2 filhos pequenos e ser muito distante, não existia na própria igreja um incentivo de trazê-la. Né? Vem que eu fico com o bebê para você, vem que nós vamos estar juntas. Existia uma cobrança, vem com a sua esposa. Né? Por que ela não vem? Mas eu não me lembro nunca de ninguém ter ligado para ela e dizer assim: deixa que eu fico com as crianças, vem sim, durante o culto eu fico com as crianças para você. Né? Engraçado, a gente estava até comentando isso agora no intervalo, é que as pessoas nem pensam, isso não passa pela cabeça delas que haja essa necessidade. Para elas, o plantador, no caso o pastor, não tem problema. Né? E o casamento está ótimo. E os filhos são assim, perfeitos desde que nascem. Né? Não, outro dia uma pessoa falou para mim: eu tenho um de 17 e 16. Ela falou assim: seu filho é maravilhoso, seu filho é um anjo, seu filho é... é demais. Eu pensei: mas ele nasceu assim não, gente. Todo mundo, ele é ótimo, mas ele foi construído. Existe a graça de Deus, claro, a gente não faz nada sozinho, conta com mais do que tudo com o Espírito Santo, mas existe o nosso trabalho, a gente sabe disso, né? A gente sabe do dia a dia. Então, por causa disso, eu fui começar a trabalhar em plantação de igreja. Interessante que hoje, assim, eu me vejo trabalhando, não diretamente, porque eu também passei um tempo distante das conferências, por causa até da adolescência dos meus filhos, mas trabalhando indiretamente. E por causa disso também, que eu me sentia, assim, impulsionada a escrever sobre essa questão da esposa do plantador de igreja. Eu ia a muitas conferências com o padrinho quando as crianças eram menores. Eu também sempre tive essa oportunidade de ter a minha mãe e a minha sogra, foi maravilhoso, as duas me ajudavam muito. Minha filha mais velha era aquele bebê assim, foférrimo, sabe, delicioso, e falava muito comunicativo e muito relacional, até hoje ela é super relacional. Então, as tias amavam, as avós amavam, sabe, as bisavós amavam, então era muito fácil de deixar. E o pequenininho, que era um chato de galoche, chorava o tempo inteiro, carregava onde fosse. Então a gente conseguiu viajar bastante. E eu
mesmo viajando, mesmo em conferência nos Estados Unidos, eu senti essa falta. Existia sempre uma preocupação enorme em se tratar o plantador, né? E achar que o plantador ia tratar a esposa. Né? E, para falar a verdade, por mais que os maridos tenham, eles mesmos não são educados, nem pela sociedade, nem pela própria igreja, a fazer essa parte que é importante. Né? Não digo nem que eles não têm interesse, eles não sabem fazer. Né? Meu marido, por exemplo, quando a gente foi plantar essa última igreja, eu lembro que existiam algumas possibilidades, e ele falou para o pastor, que era o pastor da igreja que estava dizendo, olha, eu quero um lugar onde o Viviane possa ter amigos, porque eu percebi que a gente vai a várias igrejas, ela não tem amigos em nenhuma igreja. E aquilo foi muito importante para mim. Mas são passos, né? Mesmo ele tendo essa atitude maravilhosa, ele, muita parte do processo, ele não sabia, ele não conseguia lidar. E porque a gente foi aprendendo apanhando, e a gente aprende assim, né? Eu me senti muito assim no desejo assim, poxa, vamos dividir essas coisas com as pessoas. E essa ideia da Sônia foi maravilhosa. Para falar a verdade, vocês quando a Sônia passou meio, eu estava lá voltada com a adolescência dos meus filhos, e eles estão naquela fase boa que assim, fisicamente eles se cuidam, mas que a gente precisa estar acompanhando, né? E eu penso assim, nadei, eu vou morrer na praia, né? Então eu estou lá com eles, aí eu imediatamente no e-mail falei, Sônia, querida, desculpa, não vai dar para ir, mas eu fui respondendo e fiz o programa que eu falei, né? Então, mas eu estava atrás, ele falou, como assim? Eu falei, não, você enviou? Eu falei, enviei, tu enviou, dizendo que você vai. Eu falei, amor, não, você vai, que é isso? Ó, envie para sua entra no site da Zoom. Deixa eu contar, eu recebi o e-mail dela, falei assim, Senhor, esse é um problema que você resolve. As conferencistas não vão ouvir, então eu resolvi. Meia hora depois estava o e-mail dela. Voltei e falei assim, nunca fui tão respondida, tão rápido na minha vida. Mas, gente, é um prazer estar aqui, poder dividir isso com vocês e aprender com vocês assim, de todas as coisas. Então, assim, a questão é, nós temos um projeto, claro, tem muitos desafios, e esses desafios afetam nossa família diretamente. Não tem como a gente dizer assim, isso aqui não afeta, a gente pode dar... Então, afeta. Então, o nosso trabalho maior, eu acredito, é fazer com que... Gente, desculpa, isso é a resposta do meu celular. Eu não sei desligar o celular. Eu fiquei no avião, enrolei em várias coisas, fiquei com medo de desligar. Eu tenho debaixo da cadeira, está sendo tapete, Jesus, não deixa tocar. Eu não sei desligar. Eu sou péssima em tecnologia, por isso que, infelizmente, essa tela vai ficar assim. Eu não sei fazer. Não sei. Aí eu não sei desligar o celular. É só pôr na mão do adolescente. Não, pois é. Esse celular, porque o meu era tão velhinho, então eu fico ajudando os usados, né? E aí meu marido falou, não, você tem que levar, tem que ter um bom. Esse aqui. Aí a minha filha pediu, falou assim, mãe, tira uma foto. Eu falei, mas ele não tira. Como assim? Claro que tira. E ela foi mexendo em várias coisas. E aí, eu não sei. Entendeu? Eles botam tudo, porque quando eles estão, por acaso, sem bateria, eles precisam usar o meu tem que estar disponível. Mas eu mesmo sem mexer em nada disso. Eu sei ligar e desligar. Então, sobre os desafios. Olha, a gente dentro do projeto tem alguns desafios grandiosos, mas eu dividi ele em 3 áreas, que a gente já falou aqui. Mas vamos tentar, assim, dividir um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. Eu acho que os desafios podem ser espirituais, emocionais e reais, talvez físicos, né? O desafio emocional, a gente já falou, existe a batalha espiritual, que não é, nem de longe, uma coisa que a gente possa lidar com o que a gente acaba fazendo com menos importância. Né? A gente vai tanto no dia a dia, no pique, nas coisas, organização, e tem gente para tocar, e tem gente para falar, e está tudo limpinho, e tem gente para ficar com as crianças, e a gente vai tanto assim, a ponta de luz tapada, que a gente acaba esquecendo que, acima de tudo, é um projeto extremamente espiritual. Né? A batalha espiritual é maior do que todas. Engraçado, né? A gente fica assim, eu sou de uma história presbiteriana, a nossa igreja não é uma igreja presbiteriana, mas é uma igreja calvinista reformada, e eu tenho, assim, passagens na minha vida por igrejas pentecostais. Quando eu conheci meu marido, ele partilhava com a igreja pentecostal, nós trabalhamos muito tempo lá. Então você fica sempre no limiar de dizer o seguinte, eu não quero nem estar espiritualizando demais, mas também não quero estar negligenciando uma coisa que é importante. Semana passada nós estávamos tendo batismo na nossa igreja, e são assim, a gente tem batismo a cada 2 vezes por ano, né? Aí a gente recebe uma quantidade enorme de gente, de criança, e aquela festa.
E eu estava até contando para a Fátima isso, eu estava assim dentro do meu closet, no armário, assim, me maquiando, né, assim, de manhã e tal. A gente tem que chegar na igreja às 7h30 da manhã, tem que estar lá no domingo. E de repente eu ouvi um barulho assim, mas o que é isso? Eu olhei para cima, gente, sem brincadeira. Dentro, eu boto as minhas malas assim no armário dentro e eu tinha comprado uma coisa para os meus filhos que eles iam ter a cama dentro, né? De dormir na igreja hoje, vão ter hoje. Comprei esses colchões infláveis, eu comprei um grandão, foguete de vidro e tal. Dá um menino e menina se separados e andarem separados, mas de qualquer forma, o troço deve pesar uns 5 quilos, porque tem aquela máquina meio cheia. E eu coloquei lá no fundo do armário, lá no fundo do armário. E quando eu ouvi que eu olhei para cima, o troço estava vindo na minha direção, na minha cabeça. Como? Eu não sei. O negócio vinha vindo, eu já troço, está guardado? Mas está guardado, tem mais de mês que está guardado, porque essas atividades vão ser marcadas assim, eu sou muito, assim, sistemática, então eu quero que fique pronto 3 anos de antecedência. Eu já tive por muito tempo, então não tinha como cair. A gente não mora na Califórnia, não tem terreno. Quando eu olho, vi um negócio caminhando na minha direção. Eu fiz assim para segurar, só que era muito pesado, eu não tive como segurar. Nem passo lá, o negócio no chão. Aí eu falei, o que é isso? Eu falei, você vai me dizer o que é isso? Eu não quero espiritualizar, mas eu também não posso dizer que não é nada. Aí essa semana, estou aqui, vou lá, vou me preparar, vou ler, quarta-feira à noite, meu filho chegou mancando, saiu para correr, chegou mancando. Eu falei, o que foi, filho? Sei lá, uma coisinha deu um jeito, quando eu vi o pé dele, gente, o troço está uou. Eu falei, João Felipe, vai ser ótimo, já no dia que eu vou viajar, no dia anterior da minha viagem, né, meu filho? Bota gelo aí. Vamos botar o pequeno fazendo comprar esse gelo, água quente, ele comprar para cima, aí agora não posso não. Não consegui a escola, porque não consegui andar. Ontem eu tive que levar na escola de carro, buscar na escola de carro, minha mãe não está aí. Não consegui. E a escola, tá bom. Com o pé para cima, mas tudo para perturbar a gente, porque os desafios são espirituais. A gente não está brincando. Nós estamos retirando almas da escuridão, das trevas, estamos mesmo. Não somos nós, né? É claro que é o Espírito Santo, mas que faz através de nós. E para isso, eu vou roubar um pouquinho das palestras, a gente precisa estar espiritualmente sempre preparado, muito preparado. Vivi, aproveitando essa gancho aqui. A nossa igreja também, presbiteriana, a gente não enfrenta esse tipo de coisas, assim, não acontece nada sobrenatural, mas no sábado, não, na terça-feira, começaria a conferência aqui, né? Na segunda-feira, aqui, no consultório pastoral, um caso de manifestação. Ele chamou os 3 pastores para vir. Mas uma coisa que a gente está percebendo é que quanto mais chove para domingo, mais na segunda-feira nossa conferência. É verdade. O pouco de domingo tem grande relação com a segunda-feira. Fica previsível, né? No dia que esse negócio caiu, eu falei assim, brincadeira sem graça, esse negócio podia ter me machucado, né? Mas eu acho que a intenção era essa. Mas assim, a gente sabe disso. E às vezes, mesmo sabendo, a gente negligencia, né? Mesmo sabendo, a gente fala assim, não sei, a gente não se fortalece tanto, porque não é só essa questão das investidas, existe uma investida espiritual dentro do nosso próprio coração, da nossa própria mente, da nossa alma, do desânimo chegar, né? Das dúvidas aparecerem. Eu tenho assim, visto uma grande investida nesse ponto, quando chega sábado à noite, começa a me dar uma tristeza, e eu não tenho motivo para ter tristeza, porque domingo, para mim, já passei daquela fase de plantação, né? A gente já tem uma igreja de 16 anos, a gente tem, pela graça de Deus, muitos voluntários, muitos. Embora a gente saiba que um ou outro falta, a gente tem que cobrir ali. Eu gosto de trabalho, eu gosto desse ritmo de trabalho. E estou numa outra fase também, que eu já perdi, como a Cidade falou, passei daquela fase e não consegui assistir culto. Agora, o terceiro culto, que é o último culto que não tem trabalho infantil, eu sempre relaxo, eu namoro meu marido à distância, lá. Então, eu tenho essa facilidade. E trabalho hoje, especificamente, maior parte do tempo, com bebês que eu amo de paixão. Né? Eu sempre trabalhei no departamento infantil, todas as faixas etárias, mas se você escolhe um, eu quero tu bebê. E melhor ainda, eu gosto de ver que chora. Eu gosto desse desafio, sabe? Eu fiquei mal acostumada com meu filho chorar, não.
apaixonei por ele, me apaixonei por todos. E nesse ano, só nesse ano passado agora da igreja, nesse ano de 2014 na igreja nasceram 12 bebês. Só nossos. Já chegaram mais, de maneira que eu faço meu trabalho comigo lá no berçário. A gente hoje não tem menos de 15, 16, chegamos a 20, 21 bebês todo domingo. Eu amo, gente. Amo. Quando você vê aqueles olhinhos brilhando, a mãe fala assim, ele não vai com ninguém, mas ele vai com vocês, ele não tem lugar nenhum, mas ele chega aqui, aquilo me enche, sabe? Eu amo de paixão. Então eu não tenho razão para estar triste. Não tenho razão. Mas chega sábado de tarde, eu já começo a ficar assim meio... jururu, pensando, eu não tenho razão nenhuma. Eu acho que já é uma grande investida. Eu comecei a vigiar em relação a isso. Comecei com o seguinte, sábado, começa a andar, começa a me animar. Bora, tá? Vamos brincar, vamos rir. Outra coisa legal aí, não vou ver filme triste não. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa, pede uma pizza. Porque eu entendi que é uma batalha espiritual, né? E a batalha espiritual, a gente tem que trabalhar a alma também. Eu sei que a gente, oração, jejum, leitura bíblica, fortalece, claro. Eu não abro mão disso. Não abro mão. Todo dia, 6 da manhã, eu estou de pé, para botar café para meus filhos. E aí, sim, eles saem da escola, é leitura bíblica e corrida. Olha também. Porque são duas coisas que assim, vão me preparar para o dia. Não abro mão disso. Não consigo, né? E mesmo assim, as investidas vêm. Vem assim, no meu caso, por exemplo, uma filha que fica triste, e aí você, o que está acontecendo com as suas adolescências? Filhos que ficam doentes, que ficam, sabe? Problema gestante, minha mãe que liga para contar que minha irmã falou que não quer mais a igreja de jeito nenhum. Entendeu? Aí você começa, ai meu Deus, o que está acontecendo? Tudo isso é muito investido. Então a gente precisa estar pronto para esse desafio espiritual sempre. Manter uma rotina, disciplina de oração individual, devocional, leitura bíblica, jejum, meditação, porque eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito assim, agitada. Vocês não perceberam esse nome? Gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A Cidade falou que a família dela, a minha família é tão agitada que minha mãe acha que eu sou autista. Nossa! Mas, mãe, eu lembro que você é meio autista. Eu falo assim, claro que você é pecado, né? Você é devagar, eu acho que eu sou devagar. Hiperventilada, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar toda essa questão, né? E tentar fazer com que essa batalha não vai evitar, ela vai vir. Mas que quando ela vem, ela nos encontre mais fortalecidas, mais armadas, né? A questão ela vem, né? Mas eu não vou ser pega de surpresa. Eu sei que a coisa está para acontecer. No meu caso, por exemplo, eu sei que período de batismo, então, vocês estão sabendo, segunda-feira vocês já sabem, né? Se arma, segunda-feira já vem. E a gente precisa trabalhar isso individualmente e como casal, né? Porque como a gente está no dia a dia também, a gente meio que perde aquela essência de dizer assim, agora é o nosso momento de parar, de orar, agora é o nosso momento de orar, de ler a Bíblia, de entender assim, o que Deus quer para nós, de nos fortalecer. E eu sei que a gente na plantação de igreja é como filho pequeno, né? Filho pequeno, a gente esquece às vezes de estar junto, de se despedir, porque é tanta coisa, tanta tribulação, que a gente perde um pouco a rotina, né? E você quer que a coisa dê certo, você vai fazendo um serviço, mas peraí, tem que respirar. Igreja recém-plantada é assim também. É filho pequeno. Você tem que fazer de tudo. Passeando sem assistir filme, né? Tendo só minha devocional na segunda-feira, mas mesmo assim, muito assim, é rápido. Puxa, vamos lá, vamos fazer. Várias vezes, eu não, onde você está? Não estou só, estou indo aí, para a gente pelo menos orar juntos, né? Mandar o filho para a escola. Foram para a escola, rapidinho, vamos sentar, vamos lá. Né? Avisava as amigas todas, ninguém me liga segunda tarde, tá, gente? As minhas amigas vêm aqui para ligar para você de tarde. Não, é só segunda. Porque a gente precisa criar os nossos subterfúgios, criar os nossos esquemas de defesa. Porque espiritualmente a coisa vai acontecer, a investida vai acontecer. Nós estamos lutando de frente, né? Como vocês falam, de frente ali, na batalha. Não tem como você achar que o inimigo vai tratar você com cortesia. Não vou não, eles estão tão cansados cantando igreja. Pelo contrário, né? Aí que vem forte. Então o primeiro desafio que eu vi é o desafio espiritual. Mas além do desafio espiritual, existe o desafio emocional.
Porque, como eu disse para vocês, igreja de início é como criança pequena. E igreja é como filho. Você deve falar, eu me sinto mãe. E é verdade. Né? Você vai aquele chão, se alguém suja, se alguém chega e joga papel, você fica, como é que a pessoa não tem noção? Né? Você está no departamento infantil lá, fazendo trabalho, se preparando, chega lá e diz, não quero deixar ele aqui não, ele vai comigo para o culto. Você quase morre, né? Poxa, gente, eu me dediquei, é tão importante a evangelização da criança. E N coisas mais, né? A gente gasta dinheiro, prepara um folder, faz uma coisa bonitinha, até você olha a pessoa faz assim, e você vai para a igreja, está no chão da calçada. Ai, meu Deus, me mata, gente. Olha, o negócio é tão assim, que a gente fez os copos recicláveis novos para a igreja, eu pego o meu no domingo e fico usando o domingo inteiro. Né? Porque assim, é tão bonitinho, e a gente está investindo tempo, está investindo dinheiro. Né? E aí você personaliza a igreja. Né? Você não sabe mais dizer assim, ó, isso aqui sou eu, essa aqui é minha, essa aqui é a igreja. E realmente, o início de plantação e até um tempo de plantação se confunde. Porque a senhora falou, a igreja tem que estar aberta, a sua casa tem que estar aberta, como a igreja está aberta. Só que se você não souber trabalhar esse emocional, você vai ficar com muita raiva de muita gente. E aí você, ao invés de ser aquela pessoa receptiva, legal, que torna a igreja uma coisa interessante, você vai ser a chata que fica, não pode ficar no sofá, não muda na televisão agora, apaga a luz, sabe? A gente tem que se policiar em casa, né, com os filhos, com o marido, para tornar a casa agradável, e dentro da igreja. Para dizer assim, nem todo mundo tem, e para falar a verdade, a maioria não tem o amor que a gente tem. Porque se a maioria não foi chamada para ser plantador, e não foi, né, senão todo mundo estaria ali, então nem todo mundo recebeu aquele sentimento. Né? Então nós temos um sentimento maior, teremos uma cobrança maior, temos um compromisso maior. E por isso nós temos que ter um cuidado maior com isso. Porque a gente pode fazer com que a pessoa ache a igreja um lugar chato. Né? Principalmente quando a gente está começando. É que nem filhinha recém-nascida, né? Você imagina se chegar lá, acabou de nascer assim, seu filho é feio. A pessoa quase morre, né? Chega a altura do campeonato, adolescente, você diz, ai filha, mas poxa, eu amo, tamo aí, né? E é ótimo, vambora, né? Você já aprendeu que mais que existem coisas mais importantes, mas quando acabou de nascer, você está com o coração a mil, né? Os hormônios a mil, né? Eu lembro quando a minha filha nasceu, que a enfermeira falou assim, eu posso pegar a linha dela? Meu marido comprou um biquinho, midinho de ouro, eu falei, pode. Gente, quando a mulher chegou e apertei ela, tira isso daqui, não precisa me furar. Hoje em dia ela tem 13 furos na orelha. Nossa. Ela foi essa semana no outro piso. A mãe foi outro piso. Eu falei, mas como é que você fez piso, Camila? Sem autorização, você não tem 18 anos ainda, vai fazer só no final do ano. Não, eu falei com a mulher lá, ela ligou para a Fabrício para me autorizar. Eu falei, tá malandro, né? Você ligou para o seu pai. Você liga para mim dizendo, pai, não, chega de buraco. Mas ligou para o pai e ele falou, eu acho bonitinho, vai sim. Aí pronto. Mas a questão é essa, a gente emocionaliza a igreja. E aí a gente faz com que a igreja fique tão nossa, que quem chega perto de arranhar, a gente não pode, não. É um ciúme, não é nem um zelo. Né? A gente sai daquele que a Bíblia chama de zelos e vai para o que a Bíblia chama de fitomos. A gente tem que ser uma inveja, uma coisa assim, é meu, né? Uma posse, para além daquele cuidado normal, dizer, eu cuido, com carinho sim, mas está aí para a gente usar, para servir o reino. No final das contas, fica assim, é meu para me servir, para servir o reino, se der, se ninguém der trabalho, se ninguém pisar no meu tapete novo. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque o nosso desafio emocional tem a ver com isso. E tem a ver também com as expectativas. As expectativas que eu tenho, né, em relação à igreja, as expectativas que as pessoas têm em relação a mim. As expectativas, minha mãe falou assim, gente, você pelo amor de Deus, fala devagar, tá? Isso é porque eu acho que eu sou devagarzinho. As expectativas que nós temos em relação à igreja podem ser tão prejudiciais quanto as expectativas que as igrejas têm em relação a nós. Porque se eu piso na minha igreja dizendo assim, eu quero que todo mundo aqui, esperando, né, que todo mundo aqui me considere muito importante, ou tão importante quanto considera meu marido. Nós sabemos que nós somos de igual para igual. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida e agradeço a Deus por isso, que ele é o líder sacerdote. Né? E que o fato dele estar exposto lá, domingo, quarta-feira, pregando, faz com que as pessoas tenham para ele um olhar que não tem para mim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu acho que realmente, se a gente for pensar bem, a gente pode ficar menosprezado.
né? Pode mesmo, pode acontecer. Mas pode acontecer a igreja estar se tratando somente como uma segunda, como uma companheira. E você está tendo uma expectativa, está esperando ser tratada de igual para igual. Né? Eu digo assim, gente, isso começa dentro de casa. Né? Você vem de uma família de mulheres, a minha família é de mulheres mandonas. Né? Articuladas, imperativas e mandonas. O pessoal da minha casa, da família da minha mãe, é todo mundo meio índio, veio lá do Pará. Né? Raça assim difícil, eu estou falando que eu sei. Minha avó, ela era aquele tipo, a minha bisavó, ela falou assim, que se o filho elogiasse a camisa, ela passava e botava lá embaixo da filha para ele não achar que ela estava dando preferência. A minha avó, ela elogiava desfazendo, ela falou assim, vê seu cabelo está bonito, mas está brilhando tudo, parece que está cheio de cabelo branco. Ela, entendeu? A minha mãe saiu um pouco desse ritmo, mas a minha bisavó, elas eram assim, sabe? Eu sou dura, eu sou... Então a minha família é uma família assim, né? A Bíblia não deixa de ser assim, gente. Ele não me deixa de ser assim. Ele vai lá te passando que você vai. Então, gente, minha expectativa era, vamos entrar de igual para igual, né? Vamos entrar nesse casamento e estamos juntos. Mas eu aprendi, para a graça de Deus, para o meu descanso, meu conforto, que ele é a cabeça. Olha que maravilha. E depois que eu aprendi isso, foi tão bom para mim. Eu dei uma relaxada. Gente, eu estou trabalhando junto, mas ele vai assumir as responsabilidades maiores. Na hora da cobrança, ele vai ser o primeiro. Eu estou lá, eu apoio e vou junto, sabe? Mas na hora que tiver sol forte, eu estou na sombra ali, ó. Ele é grandão, né? Eu boto ele na frente, eu vou ficar na sombra. Eu estou aqui, mozinho. Mas eu estou na sombra, isso é muito bom. E na igreja também isso acontece, né? Eu sei, eu vou falar sobre isso. Pode chegar a um extremo. Ninguém considera você para nada. Mas também pode ser que você esteja com a expectativa errada, né? Eu sei que, por exemplo, na nossa igreja, a gente chegou a um ponto que eu não conheço todo mundo e nem todo mundo me conhece. A maior parte das pessoas, eu digo assim, vamos dizer, todo mundo da igreja sabe quem é, né? Mas nem todo mundo sabe quem eu sou. Então eu não espero que quando eu chego na igreja ou num ambiente da igreja, todo mundo se volte para mim e me reconheça como se volta para ele. E está tudo bem. E é assim mesmo, né? Porque eu também não tenho o cuidado que ele tem, a responsabilidade que ele tem com todo mundo. Então essa expectativa nossa pode atrapalhar. A gente precisa também rever se a gente não está assim, querendo demais, né? Eu tenho amigas, grandes amigas, faz um tempo para mim confirmar isso, grandes amigas na igreja. E tem com essas amigas um relacionamento e minhas expectativas que eu não tenho com a igreja toda, né? Então, se, por exemplo, se eu fico doente e não apareço no domingo, eu sei que no domingo seguinte, às vezes o pessoal da igreja nem notou, mas as minhas amigas notam. Naída, tudo bem? Como é que você está? Durante a semana me liga, melhorou? Passou aí? Vou levar um chocolatinho para o mais longe. Vou levar um chocolatinho para você. Curual. Então tem isso, tem as nossas expectativas. Agora, tem também as expectativas da igreja em relação a nós. O que eu acho, gente, que diminui assim muitíssimo se você planta igreja. Se você vir para uma igreja pré-estabelecida, né, a igreja já recebeu você, é como se você estivesse adotando uma criança de 17 anos. Já vem com as ideias prontas, né? Já vem com... Agora, se você adota um recém-nascido, você começa a trabalhar e vai se adaptando, vai montando e vocês vão se conhecendo. A plantação de igreja tem essa vantagem maravilhosa. Você está criando, educando do seu jeito. Lógico que a gente sempre recebe gente que vem de outras igrejas, né? Não é só gente nova. E o pessoal que vem de outras igrejas tem essa questão de dizer assim, mas na minha igreja, da qual eu saí, né? Não quer sair. Era assim, a igreja anterior para a sua, né? E a outra não servia para eles. Não. Então, assim, na minha igreja era assim. Né? A minha igreja, eu sempre digo assim, se as pessoas forem esperar de mim alguma coisa no louvor, não vai ter louvor nessa igreja, porque eu sou zero de música. Zero de capacidade mesmo, né? Zero de capacidade mesmo. Conversação, você pode deixar no departamento infantil, que eu fico e resolvo tudo. Então, existe uma expectativa da igreja que você vai equilibrando, né? Você vai mostrando às pessoas com as suas atitudes aquilo que você faz, vai de cabeça, faz bem feito, sirva ali com todo o coração, porque você é servo, não é assim que a gente faz, não é assim que todo cristão tem que fazer, mas claro, eu não vou negar que a gente sabe que está sendo olhada, que está sendo assim, eu não digo nem vigiada, observada, mas assim, está servindo de exemplo, né? Então vai de coração, se for fazer, faz de todo o coração, faz bem feito. Faz assim, de modo que as pessoas dizem assim, a esposa do pastor nunca viu a recepção. A compensação, gente,
toda que é uma beleza, né? A esposa do pastor, eu não vejo ela tomando conta das crianças, mas em compensação, olha como está limpo, isso aqui, ela cuida da questão da limpeza. Então, desenvolve o seu talento. Foi uma coisa interessante de aprender, né? Quando a gente vai preparado dos talentos, cada um desenvolve aqueles que recebeu, que ganhou. Desenvolve seus. A Bíblia diz assim, aí pegou o talento daquele que tinha enterrado, desenvolveu o talento. Não, você desenvolve o seu talento. Né? Esperar de mim que eu tenha algumas participações, não vai acontecer porque eu não sei fazer. Não é nem uma questão assim, eu não quero, estou com gente, eu não sei, não vai sair. Né? Mas aquilo que eu sei fazer, vou fazer de todo o coração, vou fazer para o meu Deus, porque Ele que eu amo acima de todas as coisas, e vou fazer para ajudar o meu marido, porque eu amo muito. E amo essa igreja. Né? Então, essa expectativa é uma coisa que a gente pode trabalhar. Essa expectativa da igreja em relação a nós. Fica muito difícil se você vai para uma igreja pré-concebida, já pré-existente. Então, eu acho que essa é uma das vantagens da plantação de igreja, que a gente fala muito de desvantagem. Né? Existe essa vantagem. Plantação de igreja, você vai dando o seu ritmo, vai construindo as coisas do seu jeito. Né? As pessoas vão saber assim, posso lidar com ela desse jeito, nessa área, vão desenvolver. Tem outra coisa também. Quanto mais eu sei que nisso de plantação, a gente não tem voluntário, tem que fazer tudo. Mas quanto mais você fizer, menos vontade vai aparecer. Sabe? Então, em alguns momentos, você deixa a coisa ficar lá. Entendeu? Se chega um domingo que não tem nenhum voluntário para ficar na cantina, deixa ficar sem cantina. Deixa ficar sem cantina. Né? Não é uma coisa essencial, não é uma pregação. Né? Mas eu diria até que no louvor, chega um domingo ou outro, vai ser só uma pessoa cantando na capela, não deixa assim. Porque os talentos vão começar a aparecer se houver um espaço. E quando você estiver aqui, ó, ocupando isso aqui, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Quando você estiver aqui, ocupando aqui, mesmo que você esteja muito mal ocupado no lugar, né, estou quase caindo, ninguém vai chegar. Pode ter gente que vai ocupar isso aqui de uma maneira maravilhosa, fazer coisas preciosas, mas não vai fazer, porque você está ali no espaço, e não tem como. Pelas leis da física, não tem como. Pelas leis espirituais também não tem como. Né? Você está ocupando um espaço que não é seu, então a gente tem que abrir isso. E isso fica mais fácil com a plantação, porque quando a gente está numa igreja, né, pré-existente, já tem um ritmo de trabalho, ou já tem um ritmo de conduta, e as pessoas já estão ali querendo. Quando você está numa igreja de comissão, muitos espaços estão vazios. É uma cidade nova. Né? Eu moro numa cidade, eu moro do outro lado da Baía de Guanabara. Assim, você olhando da minha praia ali, né, perto da minha casa, você vê o Pão de Açúcar, o Copacabana, né? Você vê o Rio de Janeiro. É por isso que eu como na praia. Aí, gente, olha essa questão. A gente tem assim, você vai sentir pena, chegar lá. A gente tem os mesmos hábitos que o Rio de Janeiro tem. A gente tem o mesmo clima, a gente tem a mesma geografia, a gente tem os mesmos preços que o Rio de Janeiro tem. Que o Rio está surreal de preço. E a gente tem o mesmo problema de espaço que o Rio de Janeiro tem. Né? Que a gente está assim, na Zona Sul, é ali. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que sai de canoa e vai trabalhar no Rio. Vai de jet ski e vai trabalhar no Rio. Então, assim, se você cruzar reto assim, você vai dar a mesma coisa. Né? Mesmos atos, mesma cabeça. Então, a gente não tem espaço. Não tem lugar para fazer lugar. É como a gente está, uma cidade antiga, né? Uma metrópole, que tudo que você vai fazer, você esbarra em alguém. É caro, né? É apertado, é barulhento e tudo cheio, tudo se esbarra em alguém. Você não consegue ficar, não digo nem uma, você não consegue ficar 10 minutos sem uma pessoa na rua. Não consegue. Sem passar um carro e buzinar. Não consegue. Por outro lado, né? Se você está numa cidade que é uma igreja que você acabou de pregar, nova, quanto espaço vazio, quanta coisa vai ser ocupada. E existe gente que está querendo vir ocupar. Então vamos deixar os papéis. Se eu deitar no chão, abrir os braços, ninguém vem, né? Só que eu vou estar ali fazendo uma coisa mal feita. Está muito traumatizado isso, né? Isso é porque eu sou introspectiva, eu não gosto de falar sobre isso. Tá bom. Não, é sério. Mas olha, isso tem a ver com a minha criação. Desde que eu tinha assim, uns 5 anos, eu falo da minha mãe de novo. Né? Forte influência na minha vida. Porque meu pai é um cara introspectivo, quieto. Mas eu tenho o temperamento dele, mas a criação da minha mãe. Embora a gente sempre foi casado juntos, mas foi assim. Ela me botava para decorar umas poesias enormes. Prendia meu cabelo do jeito que eu parecia um japonesa. Fazia meu cabelo lisinho para prender, tinha que ser puxado. Eu recitava as poesias de Igreja Batista, que minha época em que ela frequentou.
Eu decorava umas coisas sem saber ler, decorava umas coisas e não me recitava aquilo, então aprendia com Arthur. Mas eu quase não gosto mais, mas é uma poesia. E como cenário das peças que eu vou. Posso ver uma peça legal para como cenário. Mas, gente, essa questão do espaço é uma coisa que se a gente deixar, as pessoas vão ocupar. Né? E aí vocês dizem assim, mas não vão ocupar com a perfeição ou do jeito que eu queria que fosse ocupado. Deixa eu fazer, gente. Por que o seu jeito é certo? Só o seu jeito que é o certo. Né? E se você ficar dividindo o trabalho, você não vai fazer. Você vai fazer 50% de um, 30% de outro, 20% de outro. Se essa pessoa chegar onde você estiver fazendo 20% e fizer 60%, já está ótimo, já está melhor que o seu. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a plantação de igreja para dizer assim, não é minha, essa igreja não é minha, e não é só do meu jeito, não é do jeito que eu sei fazer, que é o perfeito. Né? E se a gente for abrindo espaço, a coisa vai funcionar. Esse é o nosso desafio emocional. Saber que nós somos exemplos, mas que o talento aquele é o meu, e o meu é o que eu vou fazer. Saber que a igreja não me pertence, e saber que se eu deixar, as pessoas vão trabalhar. E existe o desafio real, o desafio físico que eu vou dizer para vocês. A igreja, logo que começa a plantação de igreja, fisicamente falando, você precisa fazer tudo. Né? Tudo que puder de ao seu alcance. Várias vezes chegar lá para varrer. Né? Obra de início, todo mundo trabalha, muito não, né? Todo mundo tira tapa, todo mundo pinta. Né? Tem que fazer. Tem que fazer. Chega uma hora que a igreja cresce de um jeito que você pode, assim, vamos contratar uma empreiteira e ela vai fazer isso. Que é muito bom por um lado, mas também por outro a gente perde um pouco da participação. Todo mundo está ali, sabe, eu fiz isso. Está dando essa classe aqui, eu pintei. É interessante isso. Mas existe esse cansaço físico, que normalmente, o que acontece na maior parte das vezes, quando você está começando a plantar a igreja, você também está com filhos pequenos. É interessante a gente notar isso, mas existe uma grande paridade entre, assim, plantando a igreja com filhos pequenos, que é uma época em que a gente está assim, minha irmã mais velha chama a época das olheiras, né? Você não consegue perder as olheiras de jeito nenhum. É uma época muito cansativa. Os hormônios estão a 1000. Você tem que dar atenção ao bebê, dorme mal, se alimenta mal, não tem muito tempo para fazer exercício, que é uma coisa que renova bastante, o exercício renova. E você ainda tem que estar lá para o marido, e eu sei que é ótimo, não se engane, para mim é uma benção poder estar com a Fabinho, é uma das coisas que enche o meu tanque, estar com ele. Mas você precisa, às vezes, cansativo, né? Você está lá e dá atenção, fazer aquilo tudo, e receber, e vem ele choroso, chateado. E bota pra cima, e renova, vamos lá. E no final da noite, vamos lá e tira a roupa. É cansativo. Uma roupa tão feliz pra você. Eu tenho uma amiga, ela falou assim que ela trabalhava com 4 filhos, não para dar igreja, mas ela descobriu uma técnica que a coisa rola rapidinho, eu faço do jeito. Mas isso é maldade. Não, Viviane, tem que ser assim. Mas é maldade, cara, porque isso aí durou um pouquinho, mas ela descobriu a tática. Ele falou assim, você está usando essa tática? Eu falei, que isso? Tá assim. Mas a gente tem que estar lá firme. Então existe esse cansaço físico, que é o cansaço real, que eu chamo de real. Né? Esse cansaço não é só da questão do trabalho, vem com a preocupação das contas, finanças, realmente. A gente que passa por plantação de igreja, não é só plantação de igreja, não. Pastor, normalmente, tem um salário muito reduzido em relação aos custos que a gente tem. Isso é indiscutível, né? E existe também uma certa cultura da igreja que o pastor não pode ter muito e tal, e isso aí é uma coisa paralela. Mas, assim, a questão da finança é real. Né? Como é que as contas vão fechar? Se elas vão fechar para a igreja e vai sobrar para a nossa casa, para poder pagar o salário, porque muitas vezes não acontece isso, principalmente no início de igreja. Sei que vocês vão perguntar como já passou por isso, já passei por N situações de paga a luz da igreja e a gente não sabe como paga a luz de casa. Né? Acontece mesmo. Em alguns casos, as mulheres precisam trabalhar, existe isso. Existe mesmo. Na verdade, tem aquela que tem uma vontade, mas tem aquela que precisa, porque a igreja não dá conta. E aí você vai acumular mais uma preocupação. Existe o caso também do serviço da igreja, não só do serviço, mas o serviço da igreja é uma questão assim, de leis, de ter aprovação, isso tudo é um cansaço, né? Alvará,
Em algumas cidades pequenas, talvez isso não seja muito assim visto, mas na nossa cidade, que é uma cidade assim, relativamente porte médio, outra vez no Jornal Nacional do IBGE, de 500 a 1 milhão de habitantes é considerada cidade de porte médio. Então, Niterói está lá 800 mil, 700, 800 mil. Então, nós somos uma cidade de porte médio. A quantidade de fiscal na rua que está ali justamente para poder ter uma oportunidade, de gente séria, mas tem uma opção de gente tendo oportunidade. E é uma cidade com muita obra, muito crescimento, muita coisa. Então, eles estão toda hora passando, fiscalizando e querendo. E aí, a prefeitura, para liberar um alvará, uma dor de cabeça. Né? Porque todo mundo que está na prefeitura quer, de alguma forma, se dar bem em relação a isso. Então, isso é um cansaço também que existe. Essa preocupação da parte legal da igreja. Que no início, a gente discute tudo, né? Depois de um determinado momento, tendo um conselho, tendo gente para trabalhar, isso vai. Né? Você nem se preocupa mais. Hoje em dia, eu nem sei o que está acontecendo. Mas no início da igreja, a gente está na tesouraria, né? A gente está no serviço, a gente está em tudo. Então, você está recebendo as coisas. Né? Durante muito tempo, eu tive que ficar lá marcando o gabinete, né, para poder ver como é que ia ser, e quem vai no banco, dividir com meu marido, ele um dia em outro, minha sogra em outro. Isso é início de igreja, é isso mesmo. Então, isso é um cansaço também que existe, que é o que eu chamo de cansaço real. Como é que esses desafios afetam a nossa família? Olha, gente, afeta espiritualmente, claro. Né? Nós somos objetos de uma investida grande e somos objetos, nossos filhos também são objetos dessa investida. E eu diria mais, a gente tem também uma grande preocupação com a espiritualidade, com a evangelização dos nossos filhos. Primeiro, porque mais do que ninguém nós temos consciência do que é o Evangelho, né? Mais do que as pessoas que estão assim no dia a dia frequentando a igreja somente no domingo, nós que estamos envolvidos ali, sabemos a preciosidade que é, da importância que os nossos filhos realmente reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Né? Nós precisamos nos preocupar com essa questão da figura paterna como pastor, se isso vai trabalhar positivamente ou negativamente na vida dos meus filhos, porque pode ser que eles vejam a igreja como aquilo que tira o pai de casa. Olha, a gente está com um caso lá na igreja de um casal de amigos, que tem duas meninas da idade dos meus filhos, a mais velha é um pouquinho mais estudada que os meus filhos a vida inteira, e ele é pastor. E muito amigos, embora eles são de igrejas batistas, assim, mas sempre estivemos juntos assim. E eles passaram por tantos problemas dentro da igreja, também plantando, e depois cresceram, depois eles foram para uma outra igreja, mas passaram por tantos problemas dentro da igreja, que a filha caçula deles falou assim, eu não quero nunca mais saber de igreja na minha vida. Não quero saber de igreja. Aí a mãe dela, minha filha, porque ela, mãe, eu entendi quem é Jesus, mas eu não vou mais pisar em igreja, porque a igreja fez com meu pai um absurdo. Só que a gente sabe que não dá para você ver Cristo fora do corpo, né? Aí ela veio conversar com a gente, pediu ajuda, chorou muito, falou assim, eu conversei com as meninas e disse para elas assim, olha, alguma igreja vocês têm que ir. Elas disseram, então nós vamos lá no dia Fabrício de viver. Porque a gente se conhece, são amigos, nossos filhos. E mesmo assim, a mais velha está trabalhando com a gente, está ajudando a mais nova, ainda é isso, para ela sentir. Para entrar na igreja e não se sentir cobrada. Embora ela saiba que eu falei, não, linda, ó, você vai chegar aqui, né? Eu chamo ela de Lindinha, linda, ó, você vai chegar aqui, ninguém vai olhar para você, sabe? Como a filha do pastor, você vai ser mais uma adolescente no meio da galera. Mas ela tem aquela toda ressalva. Né? E se ela tem alguém que conhece, e a pessoa olha para ela, você está desconfiada que eu estou sentada ali, então o espírito dela está, a gente está num processo de oração e de luta com ela, e a mãe também preocupada. Só que o pai e a mãe estão numa igreja e elas estão em outra. Isso não é ideal, né? Não é. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Né? O que a gente vai deixar, porque os nossos filhos acabam sabendo de muita coisa, passam de muita coisa conosco, mas o que a gente vai deixar chegar a eles, de maneira que eles entendam assim, a igreja é um fortalecedor na vida do meu pai, a igreja é um unificador, não é isso? Que une, aquilo que une a nossa família. A igreja é uma bênção para mim, é onde eu tenho os meus melhores amigos, é onde eu tenho diversão. A gente precisa se preocupar com isso, tornar a igreja um lugar agradável. E aí, eu diria mais, a gente precisa proteger os nossos filhos de algumas pessoas da igreja. Porque tem gente que cobra de uma maneira muito impiedosa. Tá? Tem gente, a maioria. E eu acredito naquele ditado que a gente precisa mais do que um homem para criar uma criança, precisa de um modelo. E eu acho que
que criar filho dentro da igreja tem essa bênção, que é você poder contar com outras pessoas para ajudar na criação dos seus filhos. Principalmente quando eles entram nessa fase de adolescência, que tira um pouco os olhos dos pais e começa a olhar para fora, né? Então, outras pessoas na igreja, amigos não somente, mas líderes, que possam caminhar com eles, incentivá-los e orientá-los, é maravilhoso. Mas existem pessoas perversas dentro da igreja. Existe mesmo, gente. Eu sempre falo, não sei o que vocês sabem. Gente que cobra deles uma postura que não cobra de ninguém, né? E que a gente sabe que dá para além do sobre-humano. Que nós estamos criando os nossos filhos com essa consciência de que eles são cristãos. Antes de serem filhos do pastor, eles são filhos do rei. Né? Esse é o nosso desafio. É a gente conseguir separar assim, isso aí, você tem que ser, você é crente, isso aí. Mas isso aqui está passando os limites. A gente tem lá na igreja 3 cultos. No domingo, iguais. Durante a semana não iguais, mas os 3 no domingo são iguais. Por quê? Porque a gente tem esse problema do espaço, a gente não tem mais como colocar toda a igreja junta num domingo só. Então a gente faz os 3 cultos iguais, dizendo para as pessoas o seguinte: olha, escolha um dos 3 e venha. Se você puder trabalhar no outro, é melhor. Tal. E aí os meus filhos sabem assim, que domingo é dia de igreja. Mas eu não faço com que eles estejam nos 3 cultos iguais. Né? Meu filho toca no louvor, então domingo ele vai, mas ele vai tocar e está feliz da vida. Nem, na verdade, nem obriguei nem nada. Ele foi convidado pelo pastor, que é líder do grupo de louvor, e ele quis, a minha filha foi convidada, disse: eu não quero participar do louvor, acho que não é meu talento. Eu disse: você está certa, filha, o que você quer fazer? Tem que fazer alguma coisa. Ela, mãe, eu não estou tendo muito tempo de chegar cedo para ajudar com as coisas lá dos adolescentes, porque por causa da escola, que chega o pessoal mais cedo, porque eles, no dia eles mudam, a igreja toda. Mas eu vou fazer 2 coisas. Vou fazer os vídeos dos adolescentes e vou trabalhar no departamento infantil com você. Eu falei: tá certo. Uma vez por mês, que é o voluntário de trabalho. Não digo: não, você tem que estar todo domingo, todos. Não, meu filho. Todo voluntário de trabalho, uma vez por mês, escolhe o que quer. Qual você quer? Você vai servir, mas você não vai servir para além daquilo que você precisa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então os meus filhos sabem: domingo tem que ir à igreja. Mas escolhe o culto. Sábado vocês foram a algum lugar, saíram com os amigos. Chegou tarde, dorme no domingo, vai no culto da tarde, vai no culto da noite. Né? Você tem que estar lá, domingo é dia de igreja. Mas você não tem tempo para os 3. Mas existe gente, se a gente deixar, que vai cobrar esse tempo. Né? Vai cobrar para além daquilo que cobra de si mesmo. Pode falar, desculpa. Assim, eu não tenho filhos, mas assim, em relação a isso, uma coisa que eu já percebi é que tem pais que ficam tão rancorosos e assim, amargurados com a igreja e passam assim, essa visão também dos filhos. Sim. E ficam falando isso, remoendo na presença dos filhos. Isso afasta. O Ricardo costuma falar que a pizza depois do culto. A pizza depois do culto é crucial. Né? O que se fala depois, né? Quando vai para casa, senta. Então, tudo aquilo que o pastor às vezes prega lá no domingo, uma pizza depois do culto, pode não. Né? Eu acho que então, a forma como os pais vão lidar com as situações é que vão afastar ou vão aproximar os filhos da igreja. É isso aí, é verdade. Como você vai passar para eles também. Porque também não acredito em criá-los no mundo de poliana, né? Ninguém mora no castelo da Barbie, né? Então não é tudo rosa. Não, tem que saber como vocês vão lidar com a situação. Certíssimo. Então vai ser passado para eles, né? Mas às vezes só porque vai acontecer. É inevitável, né? São humanos. Né? Nós lidamos com gente. Então a igreja, as pessoas não concordam desde o início, já tem uma certa assim, grau de discordância. Você imagina conforme a igreja vai crescendo, vai crescendo. Mas eu acho que a igreja, quando ela é plantada e ela tem mais ou menos a cara daquele pastor que está ali, não acontece tanto. É mesmo. Sim. Mas quando tem um pastor chega numa cidade transferido, aí não pode mudar a mesinha da ceia daqui para lá, porque as famílias que já estão ali se ficam. Nós temos um canal de amigos assim, ele está quase insano, o pastor. Ele se afastou agora porque ele teve uma briga terrível depois de 3 anos nessa igreja, e ele é uma pessoa espetacular. E a família toda, ele tem 4 filhos, a família toda está vivendo isso. E uma das filhas na mesma situação. Eu não quero mais saber de igreja.
E o pastor foi afastado porque ele está emocionalmente destruído. A igreja destruiu ele. É verdade, por causa das superficiais. Exatamente. Superficiais. E aquele pessoal que está lá naquela forma antiga de igreja, tudo, eles não têm essa concepção. Não. Por isso que a plantação de igreja é uma vantagem. É uma bênção. É uma vantagem. É uma bênção. Eu tive, Fabinho foi pregar na igreja de amigos nossos, a gente esteve lá, foi no final do ano passado. A igreja é uma igreja no Rio mesmo, na zona sul do Rio, no bairro belíssimo. Gente, a igreja assim, tudo não pode mexer, como você falou. Eu não sei quem botou, era aniversário da igreja de 50 anos. Eles cantavam um hino feito por uma senhora de 90, eu acho que ela fez quando tinha, Sei lá. antes da igreja. Uma coisa assim, sabe? Assim, eles cantando aquele hino, não pode bater palma. Ah, não pode. Aí eu falei assim, quando eu olhei pro lado, não tinha jovem, não tinha jovem. E eu falei, gente, se eu estivesse aqui, eu tinha perdido o coração dos meus filhos. Sabe? Tinha perdido. A gente fez uma reforma na igreja em janeiro, e aí, entre outras coisas, mudou-se completamente o louvor. E entrou assim, o louvor. São agora 4 bandas de louvor e tem o pastor José tem feito isso, está sensacional, ele desenvolveu um grupo maravilhoso. Só que uma das bandas é um rock uma coisa que a gente. Tanto é que as mães dos bebês, nesse dia, elas chegam um pouquinho depois. Essa aqui era a Priori, eles têm uma banda mesmo, Priori, e eles tocam super bem, são profissionais, só que rock, né? Então qualquer hino, inclusive, Jesus vira rock pauleiro com ele. Então, assim, eu já subo lá de baixo, a gente já está eu já subo meio assim, mas meu filho fica assim, alucinado, sabe? Os adolescentes, no dia deles, eles vão a todos os cultos. Vamos voltar. Sentam lá na frente, eles querem ouvir, estão batendo cabeça, achando legal, batendo papo cantando. Então é isso, você sabe? A minha fé está estabelecida. Assim, eu não vou mudar, mas os meus filhos e os pequenos que estão vindo estão chegando lá. Entendeu? Então a gente precisa se preocupar com isso. A gente sabe o seguinte, assim, a plantação de igreja é um chamado do pastor, da esposa, do nosso como casal. Que a gente leva os nossos filhos juntos. Eles não necessariamente serão plantadores de igreja, mas eles são co-plantadores com a gente. Então cabe a nós, como pais e mães, defender os nossos filhos. Blindá-los, cuidar deles. Fazer com que a igreja seja um lugar muito maneiro para eles, muito legal. Sabe? Porque eles estão pensando 2 vezes. Tem uma festinha com os amigos da escola, mas tem um negócio assim, não quero nem saber do lá. Né? Então isso faz parte do nosso desafio, nosso desafio emocional. E o nosso desafio físico, a nossa resposta ao desafio físico para a igreja, a gente vê que já trabalhou essa Sibeli falou muito bem. Em primeiro lugar, gente, despersonaliza e descentraliza. Deixa alguém fazer. Eu sei que nem sempre, se eu estou falando assim, mas o pessoal que me conhece sabe que é uma coisa muito difícil para mim. Eu sou extremamente sistemática, a pessoa sistemática ela tem que centralizar, né? Porque se tiver tudo arrumado assim, que é uma coisa fora do lugar, no meu contexto. Então, eu fico naquela situação assim, mas aí alguém virou a cadeira para lá. Gente, olha, vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre, assim, no armário dos meus filhos, né, eu arrumava. Aí eles foram crescendo, eles foram mantendo. A minha filha, essa semana, resolveu dar uma opção de roupa, trocar uma semana, não foi um mês atrás. Resolveu trocar uma opção da roupa, trocar tudo, aquela coisa toda. Estava animada e tal, não sei por que estava animada. Teve um tempo no namoro para animar. Ela se animou na prova. Aí ela resolveu mudar os cabides de lugar, porque eu botava os cabides virados para lá, as roupas para cá, ela botou as roupas viradas para o outro lado. Quando eu cheguei, porque normalmente eu deixo as roupas em cima assim para lavar armário, uma coisa para pendurar. Quando eu vi, a minha primeira reação foi desvirando os cabides. Eu falei, opa! Não é meu armário. Não é meu armário. Eu fui desvirando os cabides, mas não me aguentei, porque eu sei. Falei, e Mila, mudou de posição? Eu me prefiro virar para cá, não sei o quê, porque o sol bate nos pés. Ah, tá bom. Mas aqui por dentro. Deixa lá. Deixa lá, que os caras jogaram errado. Gente, a igreja é isso, sabe? Então, se você tem um tipo de aula, por exemplo, você chega e você determina o departamento infantil, todo mundo vai te entrar, e o lanche vai ser servido primeiro, depois a aula. E chega o professor e muda essa. Você primeiro, ai meu Deus, não vai funcionar, não. Tem que deixar. Assim, porque se não for assim, Vivi,
a igreja que você plantou, logo também se torna aquela igreja que não pode mudar É isso aí. a madeira para cá, porque olha, sempre foi assim, não é? A lógica muda. A lógica é a É mesma. verdade. Por isso que é até bom mudar. É verdade, a mudança é boa, gente. Muda. É diferente. Isso é bom. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu digo assim, descentraliza, delega, deixa fazer. Tá? Não está fazendo igualzinho, mas está fazendo. Não é 100%, é 100% seu, é 100% dele. Deixa fazer, deixa a coisa acontecer. E vamos tirar aquele ranço nosso que tem que ser do meu jeito, tem que ser da maneira que eu acho que está certo. Né? Agora, fisicamente também, a gente precisa cuidar da nossa parte física. Eu digo assim, a gente cuida da igreja, né, da nossa parte física. E aí, eu vou para a Sibeli, né? Eu me trouxe, não queria te mostrar. Eu fiz uma listinha para mim que enche o meu tanque por causa do N Cordeiro. Eu vi uma palestra dele sensacional, 2005. Bom, a palestra falando sobre o que enchia o tanque e o que esvaziava o tanque. E aí eu fiz uma listinha para mim, dizer o que era. Lembrar disso aqui para não perder o foco, né? Dizer assim, se eu não fizer isso essa semana, ou não fizer isso esse mês, não fizer isso esse ano, né, eu vou esvaziar meu tanque. Aí eu fiz essa listinha. Então eu acho fundamental. Faz uma listinha, gente. O que enche o meu tanque, o que esvazia o meu tanque. Quer dizer, o que me renova, energiza, anima, o que me bota para baixo, o que acaba comigo. Coisas pequenas, às vezes parece bobagem, né? Você diz assim, mas isso não, você tem que manter essa rotina. Exercício para mim é fundamental. A minha mãe, às vezes eu tenho em casa agitada aquele negócio, aí também me fala, já foi correr? Já foi correr hoje? Não, então, mas ainda dá uma corridinha. Vamos dar uma corridinha. Vamos correr. Sem razão, vou correr. Às vezes ele tem em casa, não sabe? Assim, nervoso, assim, sabe? Eu falei, mãe, pega a bicicleta nova, vai dar um passeiozinho de bicicleta. Ele adora, né? Ele pega a bicicleta e volta a outra. Isso ajuda, né? Comer chocolate me ajuda. Não sei se eu pouco chocolate, mas comer chocolate é uma coisa que me ajuda. Eu gosto de pelo menos uma vez por mês sair com uma amiga, sentar e conversar. Não abra mão de férias, gente. Eu sei que início de igreja é difícil. A gente ficou 12 anos sem tirar férias. Tá? Estou falando isso para vocês, mas ficamos 12 anos sem tirar férias. Foi muito ruim. Muito ruim. Tentava, assim, driblar meus filhos. Meus pais viajavam, mandavam para os meus pais, iam um pouquinho e voltavam. Então, mas o dia que a gente conseguiu viajar os 4 de férias, sensacional. Outra coisa, a gente vai tirar férias agora em setembro. Sabe o que é faltando os dias? Está todo mundo aí, você está chegando viagem, está chegando. Porque a gente precisa disso, de renovação. Às vezes pode parecer bobagem, mas assim, o que te anima? Dá uma ligadinha para sua mãe, não sei, às vezes a gente dá uma ligada para a mãe, saber como é que tá, renova, para uma amiga, para uma irmã, né? Eu amo, uma bobagem não, mas eu vou mostrar para vocês. Eu amo o coração, assim, tudo que tem formato de coração. Aí, gente, eu carrego umas coisas em formato de coração comigo. Não estou brincando não, gente, é sério. Porque isso me dá um ânimo, uma voz tão lindinha em formato de coração. Aí, às vezes, eu estou assim, meio 3 minutos. Mas eu vejo uma coisinha em formato de coração, me ajuda. Mas é uma doideira boa. Aí eu falo, não, você fala, por que você leva esse lencinho que não dá para amarrar? Mas é em formatinho de coração. E eu ganhei de uma grande amiga, porque ela sabe, todo mundo sabe que eu gosto de coração, todo mundo, que negócio de coração, lembrei de você. Aí ela tem uma loja, ela me mandou o lenço. Eu vou te dar um lenço em formato de coração. Aí eu carrego porque é da minha amiga, né? Eu em formato de coração. Não usei pra nada. Mas ajuda muito, eu sou canada. Já usei, né? Ó, não posso sentir frio. Eu posso sentir fome, numa boa. Se eu estiver cansada, sim, eu fico assim, devagar, mas eu lido, consigo continuar cordial. Assim, se eu estiver com frio, eu não penso, eu não tenho nada, sabe? Assim, então eu carrego um de coisa de frio. Fabrício, sabe onde ele vai? Ele ficou com um grandãozão um tempo atrás, aí ele foi ao Chile e trouxe um pra mim. Lembrei que eu vi com a Sônia, lembrei que você gosta de trouxe um roupão também. Porque se eu estiver com frio, eu não raciocino. Então, fisicamente, a gente precisa se dar essas coisas, sabe? Uma coisa que funciona, não funciona para mim, ganhar peso. Para mim não funciona. Se eu ganho peso, eu começo a ficar chata, começo a me sentir mal, assim, sabe? Não funciona com o Fabrício, não funciona com ninguém. Se eu vou botar roupa tá apertada,
Então eu tento manter aquela regra ali, isso me faz bem. Não é nem uma questão assim, Viviane, estética, eu não sei se sou muito visual, mas é o meu eu, sabe? Assim, não me faz bem. Então são coisas pequenas que a gente vai tentando no dia a dia fazer com que o processo de plantação de igreja se torne mais agradável. Porque, eu vou falar para vocês e quero terminar falando isso. Gente, é irresistível. De todas as formas. A gente não tem como dizer não. Não é? Quando você é chamado, junto com seu marido, para a plantação de igreja, para expandir o reino, não tem como dizer eu não vou. Né? Vai ficar igual a Jonas. Vai parar dentro do peixe lá. Vai tudo dar para trás. Mas não tem como se dizer não. Então, é irresistível nesse sentido. Mas é irresistível também no prazer que a gente tem quando vê a coisa acontecendo. E quando vê quando não deu certo. E a alegria do marido, e a sua alegria, não é só dele, é a sua. Sabe? Hoje em dia, a gente tem uma questão forte lá na igreja, que assim, a gente veio da igreja presbiteriana, mas como a igreja presbiteriana não permitia mais igrejas ali no nosso bairro, porque tinha duas igrejas num bairro de 80 mil pessoas, eles não permitiam mais. O pastor que tinha mandado a gente da igreja presbiteriana, ele resolveu começar como se fosse uma denominação nova. Mas a gente tem uma linha toda presbiteriana, calvinista, reformada e tal. E aí a gente começou assim, como uma igreja que ninguém conhecia. Embora eu e Fabrício, nós somos dali, fomos criados ali em Caraí, então as pessoas conheciam a gente. E a gente também tinha passado por algumas igrejas, conhecia de escola, porque o bairro não é um bairro enorme. Mas ninguém conhecia como pastor. Então a gente teve uma luta muito grande para que as pessoas já conhecessem a igreja como uma coisa séria. Porque de início eu tenho isso. Né? A minha família, ela tem uma tradição assim, de muitos anos convertida. Uma vez passou um senhorzinho, estava na porta da igreja, e falou assim, sou antes da... Né? O que é isso aí, plena? Aí eu falei, sou uma igreja evangélica. Aí ele falou assim, eu não acredito em igreja que não tenha tradição. Eu sou da igreja metodista. Aí eu falei, você é da igreja metodista? Qual? Eu sou da igreja metodista central. Eu falei, você deve conhecer minha mãe, sou filho de Janete. Você é filho de Janete? Eu levei sua mãe para o casamento. Foi eu que estava no casa dele. Ele mudou, porque ele não era uma igreja boba, né? Sério? Quando ele viu que tinha tradição, que quem estava ali, a pessoa que ele conhecia a mãe desde a infância, ele falou, levei sua mãe. Eu que levei sua mãe para casar com seu pai no carro, eu que dirigi. Eu falei, não, seu João, eu falei, mãe, estou aqui, Joãozinho, passa ele aí. Então, uma coisa muito doida, muito dura. Então a gente teve essa batalha. Né? Que igreja é essa? Essa é uma igreja séria? Que tipo de denominação é? Então hoje, quando você vê o nome da igreja sendo citado entre as pessoas como uma igreja séria, né? Quando você ouve as pessoas dizerem, não, mas a plena é coisa legal, sabe? Outro dia foi engraçado, eu parei para tirar as terras do negócio, da igreja plena, aí tinha um casalzinho novo do meu lado, e me falou assim, eu de vez em quando vou lá, você é da igreja plena? Aí eu olhei para ela, e ela falou, não, menina, a igreja plena é minha. Eu sou da igreja plena. Eu falei, sou, né? Nessa de igreja, sou. Ela, eu gosto muito de lá, eu gosto da pregação do pastor. Eu falei, que bom, tal, né? Então hoje, a gente tem essa recompensa, então é irresistível dessas duas formas. Você não tem como dizer não. Tá? Se você foi chamado pelo Todo-Poderoso para fazer alguma coisa, você vai fazer, né? De um jeito ou de outro. Né? É melhor que você vá feliz, é melhor que você vá em paz. E também, gente, você vai ter todo o prazer, toda a alegria de não só servir a Deus, mas de ver o seu serviço abençoado. Que maravilha, maravilha, maravilha. Eu, quando comecei a Fabrício, vou terminar. Minha irmã casou muito nova, né? Com 19 anos ela casou, e eu dizia para ele assim, casou com um pastor, e eu via todas as dificuldades, e eu dizia para ele assim, eu não nasci para ser esposa de pastor. Não tem problema não, que eu vou ser advogado. Engraçado que eu estava numa conferência no Rio, e aí eu orando, lá por ele, Deus falou assim para mim, eu tenho uma coisa para ele que é maior do que isso aqui. Eu falei, uma conferência com tanta gente, o que é maior do que isso aqui? Quando eu cheguei em casa, ele me ligou, aí ele falou assim, a gente estava namorando, ele falou, preciso falar com você agora. Eu falei, porque 11 horas da noite ele vai terminar comigo, né? Eu, não veja não. A gente conversa amanhã. Fica aí. Eu falei, não, eu estou indo para aí agora. Eu falei, meu Deus. Eu vou contar uma história, vou falar, ele vai esquecer o que ele veio. Aí eu tinha comentado, a primeira coisa, gente, poxa, 11 horas, todo mundo tendo que estudar e trabalhar no dia seguinte, aí ele falou assim, olha, eu quero dizer para você, contou a história lá que Deus me chamou para ser pastor. Quando ele falou isso, o Senhor falou, não te falei que tinha uma coisa para ele que era maior? Eu falei, amor,
Graças a Deus! É isso. Então, por fora, a gente vai fazer o quê, né? Se o Senhor chamou, chamou. Então, gente, hoje, assim, graças a Deus que Deus chamou para vir e me chamou. Porque é muito bom. É muito bom. Cada carinha nova que aparece, cada testemunho, cada pessoa que chega e diz, olha, eu estava assim, estava assim, e agora eu estou aqui. Cada batismo. Puxa vida. Cada dia, cada domingo em que a gente abre e a igreja enche, porque de início a igreja também a gente sabe que a gente batalha para a igreja encher. Cada domingo que você está lá e a igreja está cheia, sabe? Aquilo é nossas forças. É um milagre. Se Ele nos permitiu isso, como nos dará também todas as coisas? Eu fico contando as pessoas. Minha filha fala, você contou as crianças? Não fala, as crianças falam, lógico. A gente conta que quando você nasceu também. Todo bebê. Vai, engravidou, tá valendo. Mostrou o exame, gravidez, tá valendo. Mas vai chegar um dia, pela graça de Deus, que você não vai ter dedo para contar. Você vai dizer, de onde me vieram tantos? Essa não é a promessa? Isso não tem preço, gente. Não É tem porque o preço. próprio Senhor Jesus falou que o campo ele está lotado. É só a gente ceifar. A gente não precisa, às vezes, nem semear nada. Não, É só ir lá e ceifar. é verdade. E a gente está vivendo uma época de um avivamento espiritual no Brasil. E uma necessidade. Imensa. Eu acho que a sociedade nunca esteve tão perdida, tão vazia, tão sem saber para onde ir, como está agora. E aberta para ouvir as coisas. Sedentos, né? Sedentos. É verdade. Né? A gente passa por esse caminho de seco, a gente sabe o que é isso, né? Porque a gente fala sedento assim, mas hoje em dia que a gente passa por isso, a gente tem uma Eu noção sou, de... eu sou do Nordeste, eu sei o que quer dizer essa palavra. Ah, é Literalmente. verdade. Então, gente, eu queria terminar orando com vocês. A gente vai ter um momento de troca. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Porque antes de tudo, meu marido nunca deixa eu mandando aqui para você, pai. Muito grata. Vamos orar? Posso orar, Sônia? Jesus amado, muitíssimo obrigada por esse dia aqui. Tanto proveito para as nossas vidas. Que isso não fique aqui, mas se estenda a outras mulheres. Que a gente possa sair daqui e encher o teu reino com essa palavra. Te agradecemos muito pelo privilégio de sermos cuidados pelo teu Santo Espírito. É uma bênção poder contar contigo, Jesus, para guerrear as nossas guerras, para encher, Senhor Deus, os nossos tanques, para nos dar vida em abundância. Muito obrigada, que cada um saia daqui extremamente abençoado, como eu estou sendo abençoada, Senhor. Obrigada. E que a tua graça esteja conosco, guardando os nossos que estão em casa. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.